Como fazer o TCC da Rede Nopar? Olá, pessoal! Neste vídeo aqui eu vou falar sobre o TCC e como você pode elaborá-lo. Antes de explicar, aproveita, curta este vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Fazendo isso, você vai ajudar muitos estudantes que estão prestes a se formar. E se você está em dúvida, não está conseguindo montar o seu TCC, eu vou te ajudar. O meu contato ficará disponibilizado na descrição deste vídeo e no primeiro comentário abaixo. Eu estou aqui com o portal aberto de uma aluna minha. Ela adquiriu o TCC e obteve a aprovação. A pontuação do TCC é dividida em duas partes. A primeira é a elaboração do TCC, o envio. A pontuação máxima consiste em 8.000 pontos. A segunda é a pontuação de apresentação, que consiste em 2.000 pontos. Mas nem todos os alunos resolvem apresentar o TCC, pelo motivo de terem conseguido a pontuação necessária para aprovação, que é de 7.000 pontos. Como vocês podem ver, essa minha aluna foi aprovada e nem precisou apresentar o TCC. Para a elaboração do TCC, você precisa seguir um roteiro. No ambiente de estudo do aluno, eles sempre disponibilizam um roteiro e um modelo para o aluno utilizar. Essa informação vale para todos os cursos da Rede Nopar de ensino. Este aqui é o modelo de TCC que eu montei baseado nas exigências do roteiro que a Unopar disponibilizou. Primeiro, o TCC deve conter a capa. Na capa, devem constar as seguintes informações: nome do curso, semestre, seu nome completo, o título do seu TCC e, mais embaixo, o nome da sua cidade e o ano. Na segunda capa devem constar o seu nome, o título do TCC e, embaixo, informações como o nome do curso, nome da faculdade e o nome do orientador e, para finalizar, o nome da cidade e o ano. Na terceira página, o sumário. Aqui você vai definir todos os tópicos com títulos e subtítulos que serão abordados no seu TCC. Aqui eu vou explicar o que deve conter em cada parte do seu TCC. Primeiro vem a introdução, que é a parte inicial do trabalho de conclusão de curso e tem como principal função apresentar ao leitor o tema que será estudado, oferecendo uma visão geral e contextualizada do assunto. É nessa seção que o pesquisador explica o cenário em que sua pesquisa se insere, destacando a relevância do tema e mostrando por que vale a pena investigá-lo. A introdução deve ser escrita de forma clara e envolvente, permitindo que qualquer pessoa compreenda a importância do estudo mesmo sem ter conhecimento prévio sobre o assunto tratado. Além de apresentar o tema, a introdução também precisa realizar um recorte desse conteúdo, delimitando exatamente qual aspecto será abordado ao longo do trabalho. Isso evita que o estudo fique amplo demais e ajuda o leitor a entender qual é o foco da pesquisa. Outro elemento essencial da introdução é a apresentação inicial do problema, mostrando que existe uma questão, dificuldade ou lacuna que motivou o desenvolvimento do estudo e que será aprofundada posteriormente. A introdução também pode mencionar, de maneira breve, o que o pesquisador pretende alcançar, explicando o propósito geral da pesquisa. Por fim, essa seção deve apresentar a estrutura do trabalho, informando ao leitor como ele está organizado e descrevendo rapidamente o conteúdo dos próximos capítulos. Assim, a introdução cumpre seu papel de preparar o leitor, contextualizar o tema e abrir caminho para o desenvolvimento completo da pesquisa. Segundo problema. A seção O Problema é uma parte fundamental do trabalho, pois apresenta de maneira clara a questão central que motivou a pesquisa. É nesse momento que o autor mostra ao leitor qual é a dúvida, a lacuna ou a dificuldade que precisa ser investigada dentro do tema escolhido. Diferente da introdução, que apresenta o assunto de forma mais ampla, aqui o pesquisador precisa ser direto e específico, apontando exatamente qual situação necessita de estudo e qual pergunta orienta todo o desenvolvimento do TCC. O problema deve ser formulado de forma precisa, geralmente em formato de pergunta, pois essa pergunta servirá como guia para a definição dos objetivos e para a escolha da metodologia.
Uma boa formulação deve deixar evidente o que se pretende investigar, destacando o aspecto que ainda não está claro, que gera questionamentos ou que exige análise mais aprofundada. O problema de pesquisa não pode ser vago ou muito amplo, pelo contrário, deve ser bem delimitado para que o estudo seja viável e coerente. Além disso, essa seção deve demonstrar ao leitor que o problema realmente existe e que merece ser estudado. Para isso, o pesquisador pode apresentar uma breve contextualização, citando situações práticas, dados relevantes ou percepções observadas que justificam a existência da questão. O objetivo é convencer o leitor de que investigar esse problema fará diferença na compreensão do tema e poderá contribuir de forma significativa para a área acadêmica, profissional ou social. Assim, o problema é o eixo central do trabalho, o ponto de partida que orienta todas as etapas seguintes. Quando bem formulado, ele garante clareza e direção à pesquisa, facilitando a elaboração dos objetivos, a construção da fundamentação teórica e a definição dos métodos que serão utilizados. Terceiros objetivos. Objetivo geral ou primário. Objetivos específicos ou secundários. A seção destinada aos objetivos tem a função de mostrar ao leitor o que o pesquisador pretende alcançar com o desenvolvimento do trabalho. Essa parte é fundamental porque direciona todas as etapas da pesquisa, indicando de maneira clara qual é a intenção do estudo e quais caminhos serão percorridos para chegar aos resultados desejados. É a partir dos objetivos que se define a metodologia, que se organiza a coleta de dados e que se estrutura a análise realizada ao longo do TCC. O objetivo geral, também chamado de objetivo primário, representa a finalidade principal da pesquisa. Ele deve expressar, de forma ampla e direta, aquilo que o estudo busca alcançar como resultado final. Em geral, é formulado com verbos de ação mais abrangentes, como analisar, investigar, compreender, avaliar ou identificar, porque esses verbos permitem que o objetivo englobe todo o processo investigativo. O objetivo geral precisa estar diretamente relacionado ao problema de pesquisa, funcionando como uma resposta ampla à pergunta que motivou o estudo. Já os objetivos específicos, também chamados de objetivos secundários, detalham as etapas necessárias para atingir o objetivo geral. Eles são formulados com verbos que indicam ações mais práticas e direcionadas, como descrever, comparar, identificar, levantar, caracterizar, mapear ou propor. Cada objetivo específico representa uma parte do percurso metodológico, contribuindo para a construção da análise e para a obtenção dos resultados. Juntos, eles compõem um plano de ação que orienta o desenvolvimento do trabalho de forma clara e organizada. Assim, a seção de objetivos apresenta, ao mesmo tempo, a visão geral e o passo a passo da pesquisa. Ela ajuda a manter o foco, garante coerência ao trabalho e deixa claro para o leitor o que será feito e como o estudo será conduzido até sua conclusão. Quarto, a justificativa. Essa é a parte do trabalho em que o pesquisador demonstra por que o tema escolhido é importante e merece ser estudado. Enquanto outras seções apresentam o que será pesquisado ou como isso será feito, a justificativa explica o porquê da pesquisa existir. É nela que o autor convence o leitor de que seu estudo tem relevância acadêmica, profissional ou social, e que seus resultados podem gerar contribuições significativas. Para construir uma boa justificativa, é essencial apresentar argumentos sólidos sobre a importância do tema. Esses argumentos podem surgir de problemas atuais enfrentados pela sociedade, da necessidade de aprimorar práticas profissionais, do interesse crescente no assunto ou da falta de pesquisas atualizadas na área. Assim, a justificativa mostra que o estudo não é apenas interessante, mas necessário para preencher lacunas, esclarecer dúvidas ou propor soluções. Além disso, a justificativa pode relacionar o tema às experiências, vivências ou à área de formação do pesquisador, mostrando que existe uma motivação pessoal ou profissional que sustenta o desenvolvimento do trabalho. Essa relação ajuda a reforçar a pertinência da escolha e demonstra engajamento com o assunto.
Por fim, é importante destacar como a pesquisa poderá contribuir para outros estudantes, para profissionais da área, para instituições ou até para a sociedade como um todo. Dessa forma, a justificativa evidencia o impacto e o valor do estudo, deixando claro que o trabalho não se limita ao interesse individual do autor, mas apresenta benefícios e relevância mais amplos. Quinto, a fundamentação teórica é uma das partes mais importantes do trabalho de conclusão de curso, pois é nela que o pesquisador apresenta os conceitos, autores, teorias e estudos que sustentam a sua pesquisa. Essa seção funciona como o alicerce intelectual do trabalho, oferecendo o embasamento necessário para que o leitor compreenda o tema com profundidade e perceba que o estudo está apoiado em conhecimentos já consolidados na literatura científica. É aqui que se demonstra domínio teórico sobre o assunto e se estabelece diálogo com outros pesquisadores. Para elaborar uma boa fundamentação teórica, o aluno deve buscar referências confiáveis, como livros, artigos acadêmicos, teses, dissertações e documentos técnicos. A partir dessas fontes, ele deve selecionar, organizar e apresentar as ideias que são essenciais para compreender o problema investigado. Essa explicação não deve ser uma simples cópia de textos ou uma sequência de definições soltas. Pelo contrário, precisa mostrar interpretação, reflexão e conexão entre os autores, criando uma linha lógica que sustente o desenvolvimento do TCC. É fundamental que a fundamentação teórica apresente os principais conceitos relacionados ao tema, explique como eles se relacionam com o problema e mostre quais são as diferentes perspectivas existentes na literatura. Em alguns casos, também é importante apresentar debates, controvérsias e lacunas que justificam a realização da pesquisa. Assim, além de informar, essa seção demonstra que o trabalho se apoia em argumentos sólidos e que o pesquisador compreende o contexto acadêmico no qual seu estudo está inserido. Por fim, a fundamentação teórica serve como guia para a análise dos resultados, pois as teorias e conceitos apresentados serão retomados posteriormente para interpretar os dados da pesquisa. Dessa forma, essa seção cumpre seu papel de estruturar, orientar e fortalecer o estudo, garantindo rigor científico e credibilidade ao trabalho. Sexto, metodologia. A metodologia é a seção do trabalho em que o pesquisador descreve detalhadamente como a pesquisa foi planejada e conduzida. Diferente das partes anteriores, em que se apresenta o tema e o embasamento teórico, aqui o foco está nos procedimentos adotados para alcançar os objetivos propostos. Essa seção é essencial porque permite que qualquer leitor compreenda o caminho percorrido pelo pesquisador, garantindo que o estudo seja transparente, replicável e cientificamente válido. Na metodologia, o aluno deve explicar qual é o tipo de pesquisa que está sendo realizada, indicando se ela é exploratória, explicativa, descritiva, qualitativa, quantitativa ou mista. Também é importante identificar o método utilizado, como estudo de caso, pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, levantamento de dados, análise documental, experimento, entre outros. Essas informações situam o leitor sobre o formato escolhido para investigar o problema. Além disso, a metodologia deve apresentar o público-alvo ou o objeto de estudo, explicando quem ou o que está sendo analisado, e justificando essa escolha. Se a pesquisa envolve coleta de dados, é necessário detalhar os instrumentos utilizados, como questionários, entrevistas, observações, formulários ou análises estatísticas. Também é preciso explicar como esses dados foram organizados e como será feita a análise, mostrando os critérios adotados para interpretar as informações coletadas. Por fim, essa seção deve ser escrita de forma clara, objetiva e precisa, evitando ambiguidades. O objetivo é permitir que outro pesquisador, ao ler a metodologia, consiga repetir o estudo seguindo os mesmos passos. Dessa forma, a metodologia garante rigor científico ao trabalho e assegura que os resultados apresentados posteriormente tenham sido obtidos a partir de um processo estruturado e confiável. Sétimo, vem o cronograma de desenvolvimento. É a parte do trabalho em que o pesquisador organiza, de forma planejada e estruturada, todas as etapas necessárias para a realização do TCC dentro do tempo disponível.
Essa seção funciona como um guia temporal que distribui as atividades ao longo dos meses, permitindo que o estudo avance de maneira organizada, evitando atrasos e garantindo que todas as fases sejam concluídas dentro dos prazos estabelecidos pela instituição de ensino. No cronograma, o aluno deve listar cada uma das etapas do desenvolvimento do trabalho, como escolha do tema, elaboração do projeto, pesquisa bibliográfica, fundamentação teórica, coleta de dados, análise dos resultados, redação dos capítulos, revisão final e entrega. Após identificar essas atividades, é preciso estabelecer o período em que cada uma será realizada, geralmente organizando tudo em uma tabela que relaciona tarefas e datas. Essa organização é fundamental porque ajuda o pesquisador a visualizar o fluxo completo do seu TCC, facilitando a distribuição equilibrada das atividades e evitando sobrecargas perto do prazo final. Além disso, o cronograma demonstra ao orientador e à banca avaliadora que o aluno tem um planejamento realista e coerente, mostrando responsabilidade e comprometimento com o processo de pesquisa. Por fim, o cronograma de desenvolvimento não é apenas um item formal do trabalho, mas uma ferramenta essencial de gestão do tempo, que auxilia no controle das atividades e contribui para que o TCC seja realizado de maneira eficiente, estruturada e dentro dos prazos previstos pela instituição. 8. Vem as referências. A seção de referências é o último elemento textual do trabalho e tem a função de reunir todas as fontes que foram utilizadas ao longo da pesquisa. Diferente das citações feitas dentro do texto, que aparecem de forma resumida, as referências apresentam todas as informações completas sobre cada obra consultada, seguindo as normas exigidas pela instituição, geralmente as normas da ABNT. Essa padronização permite que qualquer leitor localize e acesse as fontes originais, garantindo transparência e credibilidade ao trabalho acadêmico. As referências não servem apenas para cumprir uma exigência formal, elas demonstram que o estudo foi construído a partir de uma base teórica sólida e que o pesquisador dialogou com autores reconhecidos, pesquisas anteriores e materiais confiáveis. Assim, essa seção comprova que as ideias apresentadas no TCC não surgiram de forma isolada, mas se apoiam em conhecimento científico já produzido. Por isso, é indispensável listar todas as obras que foram citadas, sejam livros, artigos, sites, leis, documentos oficiais, teses, dissertações ou materiais digitais. Outro aspecto fundamental é que apenas as fontes efetivamente citadas no texto devem aparecer nas referências, evitando excesso ou falta de materiais. A organização também deve seguir a ordem alfabética pelo sobrenome do autor, o que facilita a consulta do leitor. Cada tipo de material possui um formato de referência específico, e respeitar essa norma é parte importante da apresentação final do trabalho. Assim, a seção de referências conclui o TCC de forma profissional e rigorosa, reafirmando o compromisso do pesquisador com a ética acadêmica e com a qualidade da produção científica. O TCC da Rede Nopar deve conter todos esses itens. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um forte abraço, até a próxima!